E hoje, como o irmão Alan nos disse mais cedo, em muitas comunidades celebra-se então aquela procissão do encontro de Maria com o Senhor dos Passos. E hoje, para a gente falar um pouquinho dessa presença materna de Nossa Senhora no Calvário, que acompanha o seu filho, nós estamos recebendo aqui um missionário redentorista que é muito querido para todos nós, o Padre Ulisses. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, viu? Uma alegria da gente poder estar assim, participando aqui no santuário, entende, da Semana Santa, e ao mesmo tempo partilhando através da TV, através dos meios de comunicação, partilhando com todo mundo. Vocês podem acreditar que aquilo que a gente partilha com vocês é aquilo que a gente acredita e faz um esforço imenso de praticar, não é? Então, não é uma coisa que simplesmente jogamos para vocês, mas é uma coisa que a gente quer celebrar com vocês. Verdade, muito bem-vindo, viu, Padre Ulisses, aqui entre nós. O Padre Ulisses já estava no Bênção da Manhã, compartilhando essas bênçãos, graças a partir do santuário, já nos trazendo reflexões tão bonitas, trazendo perdão para nós, para a gente celebrar bem esse tríduo pascal. Mas hoje é um dia interessante, a gente quer olhar até o cenário aqui, nos ajuda a pensar, Padre Ulisses. Maria no Calvário de Jesus. Bendita essa Senhora das Dores, não? Senhora das dores, das nossas dores, das suas dores, das dores de todos nós, né? É o velho canto que a gente tem, Nossa Senhora das Dores. Cantamos ontem aqui, né, Juninho? Das dores de todos nós. Então, é muito importante, embora quase sempre essa figura de Maria no Calvário esteja lá aos pés da cruz, Jesus já morrendo, e a gente acentua demais que ela estava em pé, com uma força tremenda. Eu acho que Nossa Senhora estava chorando, Nossa Senhora estava sofrendo a mais no poder, como qualquer mãe entende que vê um filho morrendo daquela forma injusta, violenta, um verdadeiro massacre do seu filho. Então ela estava sofrendo e sofrendo muito. Né? Mas não é apenas isso. Nossa Senhora, ela foi a maior e a melhor discípula de Jesus. Eu não posso imaginar que na hora que Jesus falou, mãe, eu vou sair pregando agora, ela ficou lá em casa. E que nada, entende? Ela arrumou a trouxinha dela e, junto com as mulheres que seguiam Jesus, os discípulos, ela também caminhou com os discípulos. Então não é só aos pés da cruz, não. Maria no Calvário, ela já vem desde antes. Aliás, era a Páscoa. Páscoa, todo judeu fazia sua romaria até Jerusalém, né? Então ela estava lá com os parentes dela, com os demais discípulos, né? Só que eu acho que ela havia chegado a hora da tragédia. Até porque quando Jesus nasceu, ela já tinha sido avisada, né, Padre? Já tinham dado uma flechada ou uma... uma espada transpassou. Uma espada de dor vai atravessar o seu peito, dizia o velho Simeão para ela. Então é importante, por exemplo, Nossa Senhora seguia Jesus. E ali em Jerusalém ela estava percebendo toda a trama, a traição. Entende? Eu acho que essas coisas já começaram a criar uma dor, um sofrimento quase que maior do que o sofrimento físico, a tortura que Jesus passou. E Maria ali sofrendo e naquela situação tremenda da boa parte do nosso povo que sofre, impotente. Não posso fazer nada a não ser estar ao lado dele. Eu acho que ela esteve na última ceia, entende? Junto com o filho. E depois, no momento que ele é traído, no momento que ele é preso, entende? Ela vai seguindo passo a passo, vai vendo que ela está no meio daquele povo. Né? Não sei se tinha lágrimas, tantas lágrimas sofrer. Então, é importante essa solidariedade total de Nossa Senhora, desde o momento que ela falou para aquele bendito arcanjo São Gabriel, faça-se em mim, segundo a sua vontade. Nessa vontade estava toda essa missão que ela cumpriu, dentro daquele espaço de tempo há mais de 2000 anos, e ela continua cumprindo até hoje, viu? Ela não deixou de seguir todos aqueles que de alguma forma passam pela cruz na vida. E algo que me chama muita atenção, você falou disso, Padre Ulisses, é essa impotência. Porque a nossa reação quando a gente vê algo injusto, quando algo que está errado, a nossa vontade é ir lá e falar, não, eu vou arrumar, eu vou resolver. Mas ali Nossa Senhora estava impotente, mas acompanhando, né? Passo a passo. Passo a passo, entende? Ela certamente poderia ter sido a primeira Cirineia se ela pudesse carregar a cruz do filho. É alguma coisa que é muito importante a gente perceber essa dimensão. Digo sempre assim, Deus foi solidário conosco e Jesus é a solidariedade encarnada, ontológica de Deus conosco. Assumiu a nossa fraqueza, as nossas limitações, em totum, não foi um teatrinho não, né? E Maria, ela foi solidária com o filho.
E a partir do momento que ela foi solidária com o filho, ela assumiu todo o mistério desse filho, muitas vezes se perguntando, mas por que está acontecendo isso? Como é possível? Veja, ela conhecia o mistério daquele filho, porque para ela o anjo havia revelado, né? Eu sempre penso, sabe, irmão, que aquele menino Jesus, durante muito tempo, ele não sabia de nada, né? Era uma criança, Era né? uma criança, né? Na hora que ele foi crescendo, a mãe teve que chegar nele e falar, filho, eu tenho que contar uma história para você. A sua origem é um pouquinho diferente, viu? Eu acho que foi a ocasião que ele falou, mãe? Eu sou filho de Deus, mas não diga. Então eu tenho que morar lá no templo de Jerusalém, né? Ficou perdido lá no templo. Ela falou, não, meu filho, volta para casa que a sua missão é outra. Então, é muito importante perceber que tudo aconteceu assim de forma tão natural, né? Mas a coisa mais natural que aconteceu, porque continua acontecendo até hoje, é esse mistério do sofrimento humano imposto, criado, entende? Para fazer o outro sofrer. Esse é o mistério do mal, né? E desabou sobre Jesus o mistério do mal de toda a humanidade, desabou sobre ele, né? Agora, assim, a gente vê o sofrimento de Maria. Quantas mães que perdem os seus filhos e acompanham esse calvário, às vezes por alguma doença, por algum acidente, que as mães acompanham esse calvário e perdem os seus filhos e precisam devolvê-los para Deus. É uma dor que transpassa o coração, né, Padre Ulisses? E lá no início, Nossa Senhora sabia que a espada transpassaria o coração. Então, ela precisou desse tempo todo, de 33 anos, para se preparar para essa espada que transpassaria o coração. Toda perda dói, e dói fundo. Mesmo quando, sei lá, a pessoa está com seus 80, 90 anos, entende? A gente quase diz assim, já era direito partir, mas sempre dói, né? Pior ainda quando você vê um homem, né, de 35 anos, 33 anos, ser massacrado, como Jesus foi massacrado. Então, eu não consigo imaginar até onde foi a espada dentro do coração de Maria. Eu acho que ela chorou e chorou muito, né? Mas estava ali, meu filho, eu estou com você, né? Eu acredito em você. Eu sei que você é inocente. Eu sei que o Pai vai dar um jeito nisso. Ou seja, ela nunca chegou ao desespero, né? Uma coisa é a dor do desesperado, né? Como foi a dor de Judas, né? Outra coisa é a dor de esperança, de confiança. Deus deu a sua palavra. Então algo vai acontecer, embora de imediato eu não enxergue nada, eu só perceba essa perda terrível dessa criatura que eu amo tanto, que me amou tanto, que fez só o bem e que acabou injustiçado e condenado por aquelas tristes autoridades políticas e religiosas. Agora, o interessante desse encontro, Padre Ulisses, é um encontro que se a gente procura vivenciá-lo, e hoje quantas são as comunidades que vão fazer essa procissão também, naquele encontro de dor, naquele encontro com sua querida mãe, não há nenhuma palavra. Até hoje, na bênção da manhã, a gente falava sobre o silêncio. Meu Deus do céu, o silêncio é quando tudo acontece lá dentro de mim, é um borbotão de sensações, de sentimentos que nenhuma palavra expressa. O que eu vou falar diante desse meu filho, já todo torturado, levando uma cruz, né? Eu posso olhar, eu posso sentir, mas não dá para dizer palavra, não dá para dizer nada. Ela acompanhou o filho ao longo de todo o trajeto, no meio daquelas mulheres, ela estava acompanhando, né? Eu tenho certeza que mais de uma vez ela trocou um olhar com o filho enquanto era possível, né? E eu acho que Jesus sentia, minha mãe está aqui, né? Abandonado por todos, esquecido e feito, digamos assim, o pior terrorista do mundo seria porque estava sendo crucificado. A mãe estava ali, né? Agora, esse silêncio, esse encontro de Maria, a gente não pode nem imaginar o que significou, né? Mas simplesmente eu acho sempre, eu estou com você. Eu estou a seu lado, entende? A cruz que você carrega nos seus ombros, eu carrego na minha alma, né? Mas eu tenho confiança que o Pai vai vencer tudo isso. É esse momento que eu vejo muito, sabe, Nossa Senhora da Esperança, né? Porque inevitavelmente ela trazia aquela espada que o velho Simeão já havia profetizado para ela, mas ela trazia também uma esperança muito grande, porque por muitos anos ela tinha convivido com aquele filho. Ela sabia bem de quem se tratava, né?
E lamentava que todos aqueles discípulos e todo aquele povo, aquela multidão imensa que tinha vindo a Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica, não era capaz de enxergar. Aqui estava Deus encarnado em Jesus, lá está o povo dentro de um templo, já vazio de Deus, fazendo seus cultos, seus sacrifícios absolutamente inúteis. Quem estava pagando os nossos pecados era este homem chamado Jesus. Padre Ulisses, e quanto a gente vê isso nos dias de hoje, né? Quantas vezes a gente instrumentaliza a fé para crucificar o próximo, não é mesmo? E aí, às vezes, a gente se coloca só no espectador, a gente só vê aquela situação, instrumentalizando aqueles que estão no templo, que são os doutores da lei, aqueles que pregam, e o povo, muitas vezes, à margem. Os esquemas, ou as estruturas de instituições, de estrutura da sociedade, elas se repetem, sabe? Hoje nós chamamos, que temos aqui, de democracia, muito bonito, né? Hoje nós chamamos na igreja hierarquia, coisa muito bonita também, né? Mas não tem nada a ver com o reino de Deus pregado por Jesus, sabe? Hoje o nosso Papa faz um esforço imenso de mudar essa igreja hierárquica numa igreja sinodal, numa igreja de irmãos e irmãs, numa igreja aberta para dialogar com todo mundo. Nós somos simplesmente humanos, nós somos primeiramente irmãos e irmãs, estamos no mesmo barco. Para com essas divisões, que a minha instituição é verdadeira, a sua é falsa. Vamos acabar com isso, entende? Era exatamente o reinado de Deus que Jesus pregava, né? Por isso que Jesus não foi pregador do templo, de jeito nenhum, sabe? Não era sacerdote, não era coisíssimo, nem rei, nem coisíssimo nenhum. Ele era simplesmente Jesus de Nazaré, pregando um reinado de Deus para todas as pessoas, romanos, judeus, gregos, quem quer que fosse, né? Esse sonho de Jesus ainda está a caminho, sabe? Por isso que eu tenho muita confiança que o mundo não vai acabar tão cedo, viu? Não. Deus vai ter que dar uns milênios, e muitos milênios, para o ser humano começar a evoluir, né? Entender, né, que não tem brasileiro, argentino, italiano. Nós somos pura e simplesmente seres humanos, limitados, necessitados uns dos outros, precisando das relações uns com os outros, né? E temos tanta coisa bonita no coração que Jesus já plantou em nós. O gostoso de Jesus é que ele é capaz de, pelo Espírito que ele tinha dentro dele, Espírito Santo, ele é capaz de cristificar a gente, né? Ele é capaz de passar o ser humano de Jesus ser também o nosso ser humano. Seguidor é exatamente isso, seguir Jesus por dentro. A gente olha, eu nunca me desespero diante de todas as situações, seja de tragédias, catástrofes, mas principalmente desse sofrimento imposto. Como o Papa disse, você veja, a estrutura econômica do nosso mundo atual é desumana, é cruel, né? As guerras acontecem porque tem gente querendo ganhar dinheiro, até as fábricas de armas estão felizes da vida. Então, são coisas estúpidas, desumanas, cruéis, e nós não quebramos isso, porque gera ainda mais riqueza, né? Então, são coisas assim que Jesus, num determinado momento da história da humanidade, ele passou em síntese, né? Ele sintetizou tudo aquilo que depois se irradia na vida da humanidade, né? Ele conseguiu puxar para si todo o mal, toda a maldade e a própria morte, venceu tudo isso, e ele está oferecendo para nós. Quer participar da minha sorte, da minha Páscoa? Você participa, né? Mas seja fiel comigo, não banque o Judas, né? Ou se bancar o Pedro, peça perdão depois, que a gente ajeita tudo de novo. É um momento muito bonito, né? Esse que a gente vive da Semana Santa, e olhando o Calvário de Jesus, olhando para Nossa Senhora, quanto que nós aprendemos também como discípulos missionários. E o Padre Ulisses, nos seus grandes sermões, nas suas grandes pregações, até pela sua experiência e pelo testemunho de missionário que ele é para todos nós, de repente aí na sua cidade, na sua paróquia, você participou e presenciou, e pela TV Aparecida a gente tem essa oportunidade aqui no Santuário. Para a gente encerrar, Padre Ulisses, você estava dizendo aí de uma música inspiradora nesses grandes momentos que você tem costume, né? Mas nós não preparamos essa música. Mas aqui é ao vivo, viu, Padre Ulisses? Olha aqui, ó, Padre. Qual seria, Juninho? Olha lá. Aqui, ó. Aquela sua música que você pregava com o crucifixo, como é que é mesmo que você... É que eu não sei executar, porque o Juninho sempre ele é o ponto de apoio da gente. Isso é por isso que ele está aqui todo dia, viu, Ulisses? Eu não fiz a corda. Mas é uma música que se cantava, eu gostava de cantar diante do crucifixo, porque era como Jesus estivesse falando conosco.
Não sei se vai sair, vou tentar, né, Juninho? É Jesus dizendo assim para mim e para você. Não é esta aí a natureza que eu quis, que tomba em defesa, perdendo a beleza, trazendo a tristeza na terra que eu quis. Não é esta aí a terra que eu quis, desfeita em pedaços por grandes ricaços, por mãos criminosas do homem que eu fiz. E não é este aí o homem que eu quis, que vive oprimido, que anda perdido, que cai abatido no mundo que eu fiz. Será que eu falhei? Me digam vocês. Será que eu pus muita água no mar? Será que é o calor do meu sol a queimar? Se acaso é assim, perdão, eu errei. Agora lhes digo, o mundo que eu quis, as estrelas não brigam, o sol não se afasta, o mar não só sobra na terra que eu fiz. Agora eu lhes digo, a terra que eu quis, sem ódio, sem guerra, sem tanta injustiça, que ferem meu filho, o homem que eu fiz. Agora eu lhes digo, o homem que eu quis, um homem liberto, fraterno e aberto, fazendo da vida um canto feliz. Será que eu falhei por ser bom demais? Será que o amor, a justiça e a paz não valem mais nada neste mundo meu? Se acaso é assim, perdão, eu errei. Se acaso é assim, perdão, eu errei. Obrigada por você estar conosco Beleza, hoje, que por nos beleza. ajudar a rezar nessa quarta-feira santa. Obrigada por ser esse missionário tão presente na nossa vida, viu?